sejam todos bem-vindos ao 3D na Veia. Eu me chamo Luiz Eduardo e no vídeo de hoje a gente vai estar aprendendo como a gente pode pegar uma tecla do teclado, beleza? Mas para isso, primeiramente a gente vai ter que entender o que são variáveis, ok? Eu vou estar criando aqui um novo projetinho para estar dando continuidade e a gente já lembra já como é que a gente inicia, né, um projeto novo. Então a gente vem, eu vou voltar aqui, a gente vem em Create a New Project, Console Application, ok? Vou no Go, Next, a gente vai escolher a linguagem C, que é a que a gente vai querer trabalhar, ok? Aqui a gente escolhe a pasta que a gente vai querer trabalhar. No meu caso, eu coloquei aqui dentro do GitHub, aqui, ó, linguagem C, aula 2, ok? Vou vir aqui e vou abrir essa pasta. Agora aqui, então, a gente vai, eu vou estar botando o nome aqui de, tem que ser um nome genérico aqui, deixa eu ver. Eu vou estar botando de projeto C, beleza? Não, vai ser jogo da sorte. Esse vai ser o nome do negocinho aqui, tá? Então, jogo da sorte, que é o que a gente vai desenvolver aqui. Ok, next. A gente confere aqui para ver se o compilador do nosso código C está instalado, tá tudo certinho aqui. A gente tem que conferir o debug, se ele criou esses diretórios pra gente. Beleza? Aqui também no release também a gente tem que conferir, porque senão não vai funcionar, ok? Quando a gente pressionar o F9 para ele fazer o build e executar o nosso programa, ok? Se não tiver esses diretórios aqui, não vai funcionar. Então a gente aperta no finish para acabar. Ok, vamos abrir aqui o documento, o arquivo main, e aí está onde a gente parou no vídeo passado. Bom, a gente aprendeu que o printf ele escreve na tela, ok? Então, como é que a gente vai digitar alguma coisa no teclado e fazer com que o escreva na tela identifique essa tecla e mostre pra gente alguma coisa que a gente digitou no teclado, ok? Bom, primeiramente a gente tem que ter essa biblioteca aqui ativa, ó. Include stdio.h, ok? stdio.h. Na verdade, essas duas aqui são essenciais, tá? São bibliotecas padrões que tem que ter para funcionar. Se não tiver essas duas, não vai funcionar absolutamente nada no código C, ok? Enfim, então, agora aqui vamos entender o que é variável, ok? Variável serve para a gente guardar valores. É uma palavra na qual a gente vai usar para adicionar algum valor nela. E essa palavra, assim que a gente chamar no nosso código, ela vai ter um valor que a gente definiu para ela. Isso que são variáveis, tá? Toda vez que a gente guardar um valor numa variável, a gente vai estar guardando numa memória o valor temporário. Não vai ser um valor fixo, ok? Vai ser que nem uma pasta temp, por exemplo, tá? Ela existe lá, a gente instala um programa lá e assim que a gente terminou de instalar o nosso programa, a pasta do instalador é automaticamente desinstalada porque é uma pasta temporária, ok? Aqui funciona quase a mesma coisa. Só que na programação em C a gente também consegue trabalhar com endereço de memória, ou seja, com a memória física do computador. Porque o C, se a gente consegue fazer um robô programar um Arduino da vida, ok? A gente então tem acesso a componentes eletrônicos utilizando a linguagem C, beleza? Bom, como é que a gente cria então a variável? Eu vou estar criando aqui um valor inteiro. A gente cria um valor inteiro dessa forma assim, ó, int, número, ponto e vírgula.
Se eu quiser atribuir um valor a essa variável, melhor ainda, ok? Porque é o seguinte, ó, dessa forma como está aqui a nossa variável, a gente apenas criou reservou um espacinho na memória. Esse espacinho na memória contém um endereço. Nesse endereço não tem nenhum valor, está vazio. Quando a gente abre um espaço na memória e esse espaço está vazio, automaticamente o nosso sistema operacional ou o nosso programa que a gente estiver usando, enfim, são vários processos que distribuem no nosso sistema operacional, ok? O que vai acontecer? Ele vai começar a pesar, independentemente da quantidade de memória, processador que a gente tenha, tá? A gente pode ter um super mega computador, mas se houver esse tipo de falha aqui, um monte de variável sem utilização, vocês têm que saber que ele vai estar ocupando espaço vazio, em branco, e esse espaço vai pesar no processamento e na memória. Aqui nesse caso aqui ele vai afetar mais a memória, ok? Do que o processamento. Mas como na programação uma coisa anda junto com a outra, nessa partezinha da história, então é melhor a gente evitar isso. Para isso, aqui na linguagem C, a gente costuma definir um valor já aqui em cima para essa variável. A gente define um valor zero, nem que seja zero, ok? Toda vez que a gente apertar o F9 e fazer o build, ele vai compilar o nosso programa e vai executar o programa. Automaticamente ele vai interpretando assim, ó, primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, ok? Até chegar aqui na 11ª. Então ele vai lendo dessa forma aqui, ó. Encontrei informação, a informação está vazia. Encontrei uma informação, a informação está vazia. Isso tudo ele vai armazenando na memória, tá? As bibliotecas vão servindo de entrada e saída, e nesse caso aqui da stdlib.h serve para encontrar o nosso gerenciador de janela de modo do sistema operacional. No meu caso é xterm, ok? No caso de quem tiver o Windows, utilizando o Windows, vai ser o prompt de comando, ok? Aí ele vai entrar em contato lá com o compilador, ele vai compilar, encontrou esse programa, que no meu caso é xterm, o meu terminal, que ele está usando para interpretar o código C, ok? E vai abrir esse terminalzinho e me mostrar os valores ali dentro, ok? Bom, enfim, dessa forma aqui, resumindo, a gente evita gargalos num jogo, por exemplo, tá? Só fazendo isso, só evitando variáveis vazias, sem utilização alguma, tá? Que no caso de um jogo completo, são mais de 2000 variáveis que a gente pode usar, por exemplo, dependendo do tamanho do jogo, né? Claro que quanto mais espaço na memória a gente for armazenando coisa, mais pesado vai ficando o nosso programa no fim, ok? Então, quanto mais simples e direto, melhor é o nosso programa, o resultado final do nosso programa, beleza? Bom, sabendo disso então, a gente criou uma variável inteira, só vai receber número inteiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Agora, eu quero criar um número real, um número float, ok? Então a gente bota float, que é um número flutuante, um número que vai ter vírgula. Vamos colocar aqui número, né? Esse número é com vírgula, ok? Com vírgula, número com vírgula, e vai receber o que? Vai receber, sei lá, quero definir aqui um valor 2.5 f, ok? Eu vou compilar aqui só para ver se vai ter algum problema, F9,
não teve nenhum problema, então eu fiz certinho aqui. Ok? Então assim a gente define um valor flutuante, que a gente chama, um valor que vai receber vírgula, e aqui a gente declara um valor inteiro. Bom, aqui embaixo, digamos que eu tenha muitos e muitos valores para digitar de forma inteira. A gente tem outros tipos de definições de variáveis, ok? A gente tem o long, por exemplo, ok? Deixa eu ver se a gente tem outra aqui. Enfim, são realmente várias, tá? Que a gente tem. Agora não estou me lembrando muito bem das variáveis, mas enfim. É uma pesquisinha rápida ali no Google, você já encontra, ok? Bom, continuando aqui. Então, eu quero declarar uma variável verdadeiro ou falso, por exemplo. Então a gente tem o valor bool para isso, ok? Ou deixa eu ver, é boolean, talvez? Não? Tem que ser bool mesmo. A gente tem o valor bool e eu vou botar aqui verdadeiro. Beleza? Ponto e vírgula sempre no final, ok? Eu vou compilar de novo, fazer build e botar para rodar o programa para ver se está tudo certo. Ó, esse valor aqui não está certo não. Bom, e o porquê que não está certo? Deixa eu ver aqui. Se eu não me engano era assim, era boolean. Inclusive nesse programa nosso aqui a gente não vai estar usando, tá? O valor booleano. Se vocês tiverem dúvida, enfim. Talvez falte alguma biblioteca aqui, tá? Eu vou pesquisar e no próximo vídeo eu dou uma resposta para vocês, ok? Bom, uma das variáveis mais importantes, um dos tipos mais importantes de variáveis aqui é string, ok? Para a gente definir uma string, no C, na programação em C, a gente precisa declarar um vetor de char, ok? O que é um vetor? Um vetor serve para definir posições na memória em apenas uma variável. Como assim? Tá? Eu tenho uma variável número, tá? Se eu quisesse criar mais números, normalmente a gente teria que fazer o seguinte: a gente teria que botar int número 2, beleza? Int número 3 e assim sucessivamente. Só que para evitar um monte de replicância no nosso código com o mesmo tipo, a gente tem o vetor. A gente pode dizer assim, ó, a gente pode apagar tudo isso aqui e simplesmente declarar aqui assim, ó, tá? Eu vou apagar aqui, a gente abre colchetes e aqui dentro a gente vai declarar as posições que essa minha variável vai ter armazenada na memória. As posições também, para a gente entender melhor, é como se eu dissesse, olha, eu quero armazenar tantos valores nessa variável. É como se essa variável, o número, fosse se replicar várias e várias vezes para armazenar valores diferentes, ok? Digamos que eu precise armazenar 30 números, ok? Então a gente vai definir aqui 30 números, ok?
E vamos apertar aqui o ponto e vírgula para fechar essa é a linha de código. Sempre ponto e vírgula no final, tá? Na linguagem C. Bom, agora a gente tem 30 valores aqui que essa variável pode armazenar. Porém, a gente tem que saber o seguinte, que quando a gente declara um vetor, a gente tem a gente começa na posição 0 e como a gente tem 30 valores que a gente quer armazenar aqui, como o 0 não é 1, né? O 0 é o 0, a gente tem que ir até a posição 29 do nosso vetor. Então a gente tem 29 posições que vão armazenar 30 valores, ok? Em resumo, isso aqui é posições, ok? Que a variável pode armazenar, tá? Isso aqui não é uma regra geral, pode se mudar o valor, ok? Ah, como assim? Bom, digamos que eu quero armazenar 5 valores. Então eu vou armazenar do 0 ao 4 agora, que é posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. Esses valores, esses dados de posições que eu falei para vocês, são iguais a 5 valores que vão ser armazenados em cada posição dessa aqui, ok? Tipo, a posição 0 vai ser armazenado um valor, na posição 1 vai ser armazenado outro valor, até chegar na última posição que é 4, por exemplo, ok? E para definir o que a gente quer armazenar ali, por exemplo, o dado, a gente vem aqui, ó, int main, a gente vem em número. Em qual posição que eu quero armazenar o meu primeiro valor? A gente vem na posição, por exemplo, 1 ou posição 0, começar do início, tá? A gente atribui um valor para essa posição 0, que vai até a posição 4. Ok? Então, o último valor que a gente vai armazenar vai ser na posição 4. Ok? O 5 lá em cima é a quantidade total de valores armazenados nessa variável, mas a posição, a quantidade de posições totais que a gente vai ter aqui vai ser até 4. Ok? Eu quero começar armazenando no valor inicial, que é o valor 0. Eu quero armazenar nessa posição que valor? Eu quero armazenar o valor 16. Ponto e vírgula, para dizer que a linha de código terminou. Como é que a gente faz para mostrar esse valor da variável para a gente, né, para o usuário final? A gente vem aqui e diz o seguinte, ó. Vamos dar uma mensagem para não ficar em branco para o usuário, né? Vou colocar o seu número é igual, ou melhor, para informar aí para vocês aí, o número do vetor inteiro chamado número é igual ao que? Toda vez que a gente quiser aqui mostrar um valor, seja ele qual for, aqui dentro do printf, a gente precisa de um código do tipo dessa variável, ok? No caso do inteiro, a gente tem dois valores que a gente pode estar colocando aqui. A gente pode estar colocando
%i, ok? %i ou então %d, para identificar o valor que essa variável representa. Eu vou deixar como %i, ok? Além de definir o código do valor dessa variável, a gente precisa, eu vou apagar aqui esse /n aqui, a gente precisa declarar essa variável. Por quê? Ó, vou botar número, eu vou botar o número aqui. Tá? Se der erro, é só a gente colocar a posição que a gente quer mostrar, tá? Eu estou dizendo que o valor que eu quero que mostre aqui no código inteiro pra gente seja da variável número, ok? É isso que está significando aqui. Então eu vou apertar o F9 para compilar e executar e mostrar pra gente. Se tiver algum erro, ele já vai mostrar pra gente aqui, ok? F9. E olha lá o que aconteceu. É bom vocês darem uma olhadinha. Ó, ele não encontrou valor algum. Por quê? Porque ele não sabe qual posição que eu estou querendo pegar. Essa variável número que a gente criou ela como um vetor, ela está pegando um valor aleatório que está na memória nesse endereço desse número e nos mostrando esse valor aleatório, porque ela não sabe que valor é esse, ok? Para a gente dizer que valor é esse, a gente precisa então definir a posição desse nosso vetor, nesse caso que seria o 0. E vou apertar o F9 novamente e vamos ver o que acontece, ok? Agora sim, olha só. Agora a variável número já sabe que a posição na qual ela quer pegar e sabe que a posição 0. Na posição 0, a gente definiu que o valor dessa variável ia ser 16. Resumindo, então ela identificou o valor dessa variável, que é uma inteira, e nos deu aqui 16 como um valor resultante do que a gente queria, ok? Beleza? Mas agora, digamos que eu quisesse um texto, ok? Então a gente vem aqui e diz o seguinte: toda vez que a gente quiser um caractere só, a gente define char, o tipo char, e eu quero um caractere somente, ok? Aspas duplas, e eu quero somente o A. Beleza. Perceba aqui que ele armazenou somente o A. Aqui eu vou tirar o número. Eu vou deixar isso aqui. Eu vou dar um printf, mas apenas para pular uma linha. Então /n, ele pula uma linha, ok? Aqui embaixo, então, eu vou estar colocando o valor desse caractere, ok? Vou estar printando pra gente o valor desse caractere. Toda vez que a gente quiser, então, apenas um caractere, apenas um caractere, ok? Apenas um caractere. Eu vou dizer que eu quero, então, igual o quê? Eu quero que seja esse caractere aqui. Então eu vou vir aqui, pego essa variável,
e toco aqui para dentro. Beleza? Aqui então, para dizer que eu quero um valor de char, a gente vai dizer o seguinte, ó, vai colocar o código %, e a letra C, ok? Aqui eu vou estar colocando um ponto e vírgula para dizer que acabou por aqui. Vou estar apertando agora F9, vamos ver se vai compilar certinho. Ó, ele deu erro. Vamos ver o erro que deu aqui. Eu vou estar colocando aspas simples, porque pode ser isso, ok? Então, aspas simples, e eu vou estar apertando F9 novamente. Ó, percebam? Então, que para a gente definir um caractere apenas, a gente precisa de aspas simples. Isso aqui até eu me esqueci. Ok? Então a gente precisa declarar a letra com aspas simples e o caractere, tá? O código que vai fazer referência a esse meu char de um caractere vai ser o %C, quando é para um caractere apenas, ok? Feito isso, então, agora... Ah, eu não quero um caractere, eu quero uma palavra. Tá, uma palavra inteira aqui. Eu quero escrever o nome, por exemplo, tá? A gente tem o tipo de string, tá? Mas aqui na linguagem C, para a gente conseguir uma string, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer um vetor de char. Aqui a gente fez um vetor de int, tá? De valores inteiros. A única diferença aqui para fazer um vetor então de char, a gente precisa fazer o que? A gente declara o tipo dessa variável, que eu vou pegar agora, eu vou botar aqui, eu quero informar um nome, ok? Que nome é esse? Ah, eu não sei que nome é esse, mas eu sei que se eu quiser que os meus caracteres sejam mais que um caractere, eu preciso de um vetor de char. Aqui a gente vai declarar o tamanho dessa palavra máxima, tá? Que a gente vai ter. Aqui, normalmente, sei lá, depende do que a gente vai estar escrevendo, tá? Vai estar querendo que a pessoa escreva, né? A informação. Nesse meu caso aqui, eu vou botar, sei lá, vou botar, digamos que eu quero 60, tá? O valor máximo de caracteres aqui vai ser 60. Beleza? Então, aqui a gente vai colocar um ponto e vírgula, porque fechou aí. Eu poderia também colocar um valor aqui para esse meu char, ok? Mas eu vou estar fazendo isso assim que o meu main entrar em execução. O que não pode aqui na linguagem C é tu criar uma variável aqui que vai estar perdida no programa, ok? Agora, se a gente criou uma variável aqui, que é uma variável de char aqui, ok? E dizer o seguinte, ó. A gente vem aqui, vírgula, a gente vem vírgula aqui, 60, declara 60 aqui, ok? Igual, deixa eu ver se é 60, não, eu acho que aqui eu vou dizer assim direto, tá? E eu vou botar aspas duplas agora, e eu vou dizer que eu quero digitar o meu nome, tá? Luiz Eduardo, digamos, tá? Ponto e vírgula. Se não for assim, não tem problema, tá? A gente faz dessa forma aqui, sem problema. Aqui embaixo, então, eu vou colocar novamente o printf para pular duas linhas. E eu vou estar copiando esse código aqui, Ctrl C,
Ctrl V só para facilitar a nossa vida, ok? E aqui a gente vai querer o que? O seu nome, o seu nome. Só que dessa vez, ao invés de ser o %C, a gente vai estar colocando aqui %S de string, ok? E aqui, no lugar da variável, a gente vai estar fazendo o que? A gente vai estar colocando o nome, ok? A variável nome, que é um char. Vamos ver se vai funcionar assim, tá? Eu não me lembro direito, ok? Vamos lá, F9. Ó, deu erro, não tem problema, a gente já sabe onde que é o erro, ok? Então a gente vem aqui e vamos declarar que o valor total dessa variável é de 60. Aí, agora a gente tem 60 valores. 60 caracteres é o máximo. Na verdade, 59 caracteres é o máximo de caracteres que a gente pode definir aqui dentro, ok? Eu vou apertar o F9 novamente. Ó, percebam aqui que ele não nos mostrou nada, absolutamente nada. Por quê? Exatamente por causa disso aqui, ó. Tá? O mesmo erro que aconteceu com o inteiro aqui, aconteceu com o nosso char, tá? O vetor de char aqui também, ok? Então eu vou colocar aqui então um valor, sei lá, 60, para a gente dar uma olhada aqui, ok? Agora eu vou apertar F9 novamente. Ele deu um erro ali muito louco, não tem problema nenhum. Deu um erro de código, ok, sem problema. Vou ver se é por causa da aspas duplas. Essa é a parte legal da programação, que a gente vai vendo até onde dá, ok? Vou apertar F9. Ó, deu problema aí. Mas que raios de problema é esse? Provavelmente seja o espaço aqui, que ele tá vacilando, ok? O C ele não consegue interpretar o buffer do teclado, ok? Só se a gente importar uma biblioteca especial que vai ser o próximo vídeo. Agora, já que eu juntei todo o meu nome, ok? Eu vou executar novamente, F9. E tá se fazendo essa... Bom, ele não quer de jeito maneira mostrar pra gente o valor correto. Eu vou... Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Eu vou estar deixando um vetor vazio aqui, vamos ver no que vai dar aqui, tá? Ó, vetor vazio. Deixei o vetor vazio. F9 novamente. Ele deu erro. Não tem problema nenhum. Vou apagar esses conchetes, F9. Deu problema novamente. Bom, ele está se fazendo de salame. Vou vir aqui e vou literalmente escrever aqui em cima aqui, tá? De forma global. Vamos ver se aqui ele não xaropeia. Já para vocês irem se entendendo aí, quando a gente vai trabalhar caracteres aqui na linguagem C, é muito chato de trabalhar.
ok? Com caracteres. Vocês vão ver ao longo da jornada aí o quanto é chato trabalhar com caracteres aqui na linguagem C. Então vamos lá, vou botar Luiz Eduardo, ok? E aqui eu vou estar botando então o 60, que é o valor aqui total da nossa palavra. F9. Agora ele nos deu um null. Significa que essa variável aqui ela está vazia. E por que está vazia? Vou colocar um S maiúsculo aqui. F9. Também interpretou como null. Olha, eu tô achando que... Deixa eu ver aqui. Bom, vou estar tirando aqui o conchete com os valores de o máximo de 60. Tá apertando F9. Ele deu como vazio. Eu vou estar juntando aqui os espaços. F9. Ele também interpretou como vazio. Enfim, eu vou botar como C aqui. Vou botar como S novamente, F9. Aí, agora sim, ó. Tá? Percebo vocês aqui o seguinte, ó. Vamos refletir aqui um pouco aqui. Eu deixo... Eu não edito o vídeo porque eu acho que assim fica mais natural. Vocês veem que não é nada assim, uma coisa certinha, sabe? Beleza? É preciso entender o que está acontecendo aqui, entendeu? Não basta apenas copiar, colar, ok? Ó, aqui a gente tem uma palavra que tem 60 caracteres, tá? Um vetor de 60 caracteres, cujo o nome dessa palavra é nome. O C, a linguagem C, não interpreta no char esse espaço aqui, ó, tá? Ele não consegue interpretar. Vou apertar um F9. Ah, agora interpretou. Ah, mas tá de sacanagem. Vocês viram aí, né? Quando eu queria que ele interpretasse ali, não interpretou, ele deixava branco aqui. Mas que sem vergonha. Bom, tá, deve estar tirando com a minha cara isso aqui. Bom, enfim, agora interpretou. Mas esse espaço branco, a linguagem C ele não consegue memorizar muito bem, tá? Na memória. Esse espaço em branco ele é considerado buffer da memória. A gente vai trabalhar com arquivos e quando a gente for ler um arquivo e eles vão ter bastante espaços, a gente tem que trabalhar esse espaço na linguagem C, ok? Para isso eu consegui várias bibliotecas que têm o tratamento dos caracteres de texto, ok? Mais pra frente eu vou passar pra vocês, tá? Lá no... Por aqui mesmo, por vídeo e pelo GitHub, ok? Enfim, agora a gente já viu já como mostrar uma palavra pra nós aqui. Ó, ele já tá mostrando. Enfim, então tem que ser de forma global, só pode. Esse vetor aqui. Ou então fazer um for aqui dentro aqui para poder fazer com que esse valor fique aqui dentro do main. Pode ser isso. O for é um loop, tá? Que a gente repete várias e várias vezes, ok? Um valor que a gente queira. Bom, então vamos pro que realmente importa, tá? Digamos que eu queira escrever aqui esse meu nome pelo teclado, ok? Bom, como é que a gente faz isso?
Aqui embaixo aqui do printf, a gente vai dizer o seguinte aqui, tá? A gente vai colocar um printf novamente aqui, printf, aspas duplas, e vamos fechar aqui o final aqui como com ponto e vírgula sempre, tá? Na linguagem C, ok? Bom, agora aqui é o seguinte, eu vou perguntar para o usuário qual o seu nome, ok? Dois pontos. Aí o usuário ele vai ter que me responder alguma coisa, ok? Bom, mas assim que eu disser, olha, qual é o seu nome, eu quero dar um espaço para baixo. Então, pular uma linha é barra N, ok? Barra N, barra N. Eu costumo pular sempre umas duas linhas que fica mais visível pra gente, ok? Beleza. E aqui então a gente vai fazer o seguinte, ó. Para a gente ler do teclado, a gente tem uma função já nessa biblioteca chamada scanf. Basta a gente vir aqui e dizer o seguinte, ó, scanf, abre parênteses, a gente vai definir aspas duplas, e aqui a gente vai botar o tipo, o código na verdade, que é esse tipo de código aqui, por exemplo, ou esse aqui, por exemplo, ok? Aqui para a gente conseguir digitar os nossos caracteres, ok? Nesse caso aqui eu vou estar botando %S de string. Se não der, eu boto o %C mesmo e vamos ver no que vai dar, ok? Beleza. Vírgula. E agora eu preciso dizer o tipo, o valor que esse código vai estar representando, de qual variável que ele vai estar representando, ok? Eu vou dizer que ele vai representar da variável nome. Beleza? Porém, toda vez que a gente quiser acessar uma variável, trabalhar com uma variável na memória diretamente, a gente precisa de um outro codificador, ok? Quando a gente quiser pegar uma tecla do teclado, a gente precisa do e-comercial para esse cara aqui, ok? Agora aqui a gente tem que botar um ponto e vírgula aqui no final, e aqui a gente está dizendo o seguinte, ó, olha, eu quero que tu digite alguma coisa no teclado, por exemplo, tá? Aqui eu vou deixar o valor em branco, ok? E vamos ver se eu vou conseguir digitar alguma coisa aqui no teclado ou se vai dar pau, ok? Vamos lá, F9. Ó, qual o seu nome? Eu vou dizer, meu nome é Luiz Eduardo. E vou dar um Enter. Percebam vocês que ele somente trouxe o Luiz. Ele não trouxe o Eduardo. Por quê? Porque ele não consegue trabalhar esse espaço direito, ok? O que eu vou fazer agora aqui, eu vou declarar o 60 que está aqui, eu vou declarar aqui também, para ver se ele consegue ler toda essa linha, ok? Vou declarar aqui um 60 novamente aqui, e eu vou apertar o F9, vamos ver se ele vai aceitar ou se vai dar pau, ok? Pode acontecer uma das duas coisas, então vamos testar aí. Qual o seu nome? Ah, meu nome é Márcio Algar, por exemplo, sei lá, né? Vou dar um Enter. Percebam que ele não conseguiu ler o espaço. E ao invés disso, ele me deu um nome vazio. Isso não é bom, ok? Enfim,
ele não consegue mesmo ler o espaço de uma variável para outra. Nos vídeos que vierem, a gente vai estar aprendendo um pouco mais sobre esse lance dele não conseguir ler, e a gente vai estar implementando várias coisas, tá? Para ele conseguir ler esse valor, ok? Então, repetindo aqui novamente, ó, int é o tipo de variável inteira, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando a gente quer definir várias e várias variáveis, a gente pode usar esse vetor de inteiro, ok? Como é que a gente declara um vetor aqui? A gente abre colchetes, coloca o tamanho desse vetor e fecha com colchetes e bota um ponto e vírgula. Nesse caso aqui, o valor total de armazenamento dessa variável é 5. Então eu posso armazenar 5 valores aqui dentro. Porém, como é um vetor, o vetor sempre começa em 0 e sempre vai terminar com a seguinte equação, tá? O valor total de valores de armazenagem menos 1. Então ele termina na quarta posição, ok? Aqui o float serve para a gente definir números com vírgula. A gente declara assim esses valores. Para definir um caractere apenas, a gente define char, o nome da variável e o caractere em aspas simples. Para definir uma palavra, a gente define um vetor de char. Nesse caso, a gente tem 60 caracteres aqui para escrever em determinado momento. Aqui foi que a gente definiu que na posição 0 da variável número, ele ia receber o valor de 16. Ok? Aqui a gente está printando na tela esse valor 16, está mostrando para a gente o valor 16. E aqui é o código que faz referência ao valor inteiro. Aqui a gente tem a forma de mostrar na tela um caractere. Aqui é o código que faz referência ao char. Aqui então a gente colocou uma string, qual o seu nome? E a gente digitou o nosso nome, ok? Só que pela linguagem C, por a linguagem C não tratar muito bem os espaços de um nome para o outro, então ele só mostra um nome para a gente, ok? %s ele faz referência ao tipo de char, só que em vetor, ok? Esse tipo aqui é apenas para um caractere, e esse aqui, o %s, é para uma palavra. Beleza? E aqui a gente está mostrando o nome com esse códigozinho aqui, tá? O /n, /n, ele significa que eu vou pular uma linha. Nesse caso, quando eu tenho duas /n, a gente está dizendo que a gente está pulando duas linhas, ok? Para baixo. Bom, aqui o código do float, tá? Se a gente quisesse mostrar um float, a gente faria apenas assim, ó, tá? A gente faria um %f, ok? Ele já mostraria o float pra gente, tá? Claro que aqui a gente teria que chamar a variável de float, né? Ok? Que é a variável que está guardando o valor em float, né? O número com vírgula. Bom, com isso eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Foi bastante coisa, mas foi o mínimo do mínimo aqui. A gente então conseguiu aprender como funciona o scanf. Se a gente quisesse digitar um número inteiro, a gente trocaria esse S aqui por I ou por D. Se a gente quisesse digitar um valor em float, a gente ia substituir esse valor aqui de S por F. E se fosse um char, um caractere apenas, a gente substituiria por
C, ok? Porcento %S, porcento %C, porcento %F, porcento %I ou porcento %D são os códigos mais usados aqui, ok? Na linguagem C. Enfim, agora terminei de verdade, espero que vocês tenham gostado aí e até o próximo vídeo, ok? No próximo vídeo a gente vai estar vendo sobre bibliotecas na linguagem C, ok? E eu vou estar tentando tratar também sobre os espaços, tá? De uma palavra para outra aqui na nossa linguagem C. Então até o próximo vídeo, falou e fui!